Hello galerinha, aqui é o Luiz do blog Fora do Normal e hoje eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre o livro O Menino da Lista de Schindler. O Menino da Lista de Schindler, ele foi um livro publicado pela Rocco e eu estava há muito tempo querendo esse livro, eu já tinha visto ele, eu acho que já tinha um ano, e eu adquiri ele lá na Bienal. O livro ele é escrito pelo Leon Leeson, com a Marilyn J. Aaron, Elizabeth Belason. O Leon, ele é o personagem central desse livro, né? Ele não é um livro de ficção, ele é um livro baseado em fatos que aconteceram, em fatos reais. Ele vai contar a história do Leon e a da sua família. O livro ele se passa na Segunda Guerra Mundial. Ele não possui assim, outro cenário, a não ser a Segunda Guerra Mundial. E ele vai contar a história dele quando ele era pequeno, passando pela sua adolescência e se tornando adulto. O livro também vai contar a história dos seus pais, dos seus irmãos, e Schindler, já que é o personagem aqui que é citado na capa do livro, que foi um dos, vamos dizer assim, ele foi um dos salvadores do período nazista. Schindler, para quem não sabe, ele foi um grande empresário da época. Ele era nazista, ele salvou mais de 1000 judeus. Ele fez o que ele podia, e existe um filme, existe um livro que conta a história de Schindler, e eu quero muito saber sobre esse livro. O livro ele vai contar um pouco a visão do Leon quanto ao Schindler, né? Depois que ele passa a conhecer o Schindler. Leon ele mora no interior da Polônia, né, que é um país europeu, bem encostado na Alemanha e na Rússia. E ele vai contar como era a sua infância ali naquele lugar. Ele viveu assim, ele era judeu. Ser judeu naquela época não era uma coisa boa, porque assim, os poloneses e os alemães eles tinham um certo preconceito contra os judeus. E isso vai fazer com que Hitler ele também comece a distribuir esse sentimento antissemita entre os poloneses e os alemães. O Leon ele vivia com a sua família no interior dessa cidade, ele e mais 4 irmãos, mais o seu pai e sua mãe. Seu pai ele precisa sair de casa para poder trabalhar mais, né, para poder sustentar a família, então ele vai para a cidade, para a capital da Polônia, se não me engano, e ali ele começa a crescer. Com o tempo a família também é levada para lá, então o Leon ele é levado para essa cidade grande, que era um fascínio para ele, porque ele ouvia os cantores no rádio, ele ouvia as pessoas falando no rádio sobre essa cidade, e ele vai matar a sua curiosidade. A infância do Leon não foi uma infância assim, como a de todas as outras crianças assim, normais, né? Vamos colocar assim. Estudar numa escola que não era de judeus era muito problemático para ele. Ele sofria muito preconceito. E isso vai crescer dentro dele e ele não entendia. Por ele ser uma criança, ele não entendia porque que ele sofria tanto. Quando ele vai para a cidade grande, ele já está entrando na sua pré-adolescência, né? Ele já está com os seus 10, 11 anos. Ele começa a entender o que está acontecendo. Nesse meio tempo, a Polônia ela é invadida pelos nazistas. A Polônia ela vai entrar em crise por conta disso. E vão ser criados lugares, vamos dizer assim, uma espécie de condomínios para que os judeus eles fossem alocados. Então, um condomínio que cabia 5.000 pessoas vão ser abrigados 15.000 judeus. Então vocês imaginem como eles vão viver ali. Quando eles foram para a cidade, eles começaram a viver bem. Com a chegada da guerra, com essa questão do isolamento dos judeus, eles vão começar a viver assim abaixo da linha da pobreza. É muito triste assim o que eles vão passar, o que eles vão sofrer dentro de casa, o que eles vão sofrer na rua como judeus. Vai chegar uma época em que as coisas vão começar a se apertar mais. Durante as semanas, os dias, vão acontecer contagens dos judeus e alguns judeus vão ser levados, principalmente os mais idosos. Eles vão ser levados para campos de concentração. O mais conhecido é o campo de concentração de Auschwitz, que é mais citado aqui no livro. E ele conta que ele sofreu muito, ele apanhou na rua, tudo que ele podia sofrer, assim, eu acho que ele sofreu, e ele era só um adolescente, e é muito triste o livro, gente, assim, um pedaço do livro, assim, que ele conta, assim, eu me senti muito mal, assim, quando eu lia, e voltando. Vai chegar uma época em que Schindler ele vai resolver mudar a sua fábrica de lugar, ir para uma outra cidade, com o intuito de salvar os judeus.
O Tindler, ele contratava muitos judeus para sua fábrica. Tindler, ele vai contratar toda a família do Leon. Então ele vai levar essa família todinha para o lugar onde essa fábrica vai estar mudando. Mas como nem tudo são flores, né? E Tindler, ele precisa subornar os comandantes nazistas para poder estar levando esses judeus para lá, porque todos os judeus já estavam marcados para morrer. O fim da guerra estava chegando. Então Tindler, ele consegue subornar todos os comandantes e levar a sua fábrica para o interior da Polônia. A guerra acaba, os judeus que Tindler salvou são libertados e eles resolvem ir embora para os Estados Unidos, porque eles têm uma família lá. Então eles vão para os Estados Unidos para reconstruir a sua vida. O Leon, ele vira professor, ele consegue se formar no ensino fundamental, no ensino médio, conclui uma faculdade e começa a dar aulas. Ele segue carreira militar por algum tempo da vida dele, mas ele resolve abandonar porque não era isso que ele queria. E ele também deu muitas palestras. Tem até uma frase que a filha dele escreve aqui no livro e eu queria ler para vocês. Uma vez ele disse: "A verdade é que não vivi minha vida à sombra do Holocausto." Realmente, ele não viveu a vida dele à sombra do Holocausto. Quando eles foram para os Estados Unidos, ele resolveu mudar completamente a vida dele, deixar tudo para trás. Durante muito tempo ele não falou nada sobre o Holocausto, nada sobre o que ele passou na vida dele. Depois que ele dá uma entrevista, as pessoas descobrem que ele era um sobrevivente do Holocausto. Ele começa a palestrar para adolescentes, para jovens, em escolas, abrigos. Ele começa também a palestrar para pessoas que sobreviveram ao Holocausto, que ainda não haviam superado as perdas, e ele começa a mudar a vida de muitas pessoas. Eu curti muito esse livro, então eu espero assim, que vocês possam ler ele, que vocês possam adquirir esse livro, porque ele é um livro assim, muito diferente. Ele não é um livro de fantasia, então é um livro que traz a gente para a realidade, coloca a gente com os pés no chão, com tudo que a gente passa, com tudo que a gente vê, e que a gente vê que não é o mínimo do que essas pessoas que sobreviveram ao Holocausto passaram, e até aquelas que não sobreviveram. Então, leiam esse livro, vocês vão gostar muito da leitura. É uma leitura muito fácil, uma leitura assim, muito tranquila. São 10 capítulos, é muito rápido, você lê isso daqui em 2 dias. Então, se você curtiu a resenha de hoje, deixe o seu curtir aqui embaixo. Siga a gente nas redes sociais. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, porque quando você se inscreve, você fica por dentro do que está acontecendo por aqui. Até a próxima. Tchau. Fui!